Sejam bem-vindos, pessoal, ao curso de Banco de Dados Espaciais, né, o módulo 1, no qual a gente vai falar um pouco, né, sobre como a gente pode utilizar na parte prática mesmo, né, o curso é bem focado na parte prática e os conceitos teóricos a gente vai trabalhando de forma simultânea, né, conforme a gente vai vendo, né, os comandos SQL, funções espaciais e assim por diante. E o curso ele inicia, né, com a instalação e configuração dos softwares necessários e posteriormente a gente vai trabalhando, né, com a importação de banco de dados, a integração de softwares do QGIS com o PostGIS, né, dentro do PostgRE, uso de funções espaciais, uso de outros recursos e assim por diante, né? Então, para a gente iniciar o curso, o primeiro passo necessário, que é essa aula, a instalação dos softwares, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu estou aqui com o navegador aberto, eu vou vir aqui e vou realizar o download do PostgRE e também vou realizar o download do QGIS, tá? Então, o que acontece? Ó, o PostgRE está aqui, a página dele, eu vou vir aqui em Windows, aí vocês podem selecionar a plataforma, né, desejada e vou vir aqui em Download Installer. E aí ele vai mostrar as opções para mim. Eu vou utilizar a versão 11.7, tá? Então vou estar utilizando essa versão 11.7 aqui, vou clicar em Download e ele vai iniciar o download da aplicação, tá? Quando eu realizo o download, ó, aqui embaixo, eu vou abrir uma nova aba e vou selecionar o QGIS também, tá? O QGIS ele vai apresentar o projeto aqui, o QGIS.org. Vou entrar aqui no Bem-vindo ao projeto, na versão em português. Vou colocar aqui para realizar o download, então a gente pode vir aqui em para usuários. E aí eu tenho, né, obter instalação aqui. E eu vou selecionar a opção do QGIS na versão 3.10.4, a corunha aqui. É uma versão que já está, né, estabilizada e embora a gente tenha essa versão atualmente aqui a 3.12, né, que foi lançada em 20/3, mas eu prefiro pegar uma versão mais estabilizada, então eu vou pegar aqui essa versão de 64 bits, no meu caso, daí vocês têm que analisar, né, a arquitetura que vocês trabalham, se é 64 bits ou 32, e vou pegar essa aqui, ó, 3.10 e vou realizar o download também, né? Então, com isso, nós temos o download de ambos os softwares, né? Aqui está sendo feito o download do PostgRE, o download do QGIS. A gente vai posteriormente trabalhar no curso, né, a questão da integração, né, de passar por exemplo, um shapefile, né, para a gente trabalhar no QGIS e posteriormente fazer a conexão dele com o PostGIS, que ele é um módulo, né, uma extensão, ele não é, né, um outro software, ele é um módulo, uma extensão dentro do sistema gerenciador do banco de dados do PostgRE, né? Então a gente vai ter os bancos de dados e vai ter a extensão espacial, né, do PostGIS instalada também, tá? E o QGIS, né, a gente consegue manipular, né, visualizar os dados, ver e consegue trabalhar, né, também numa interface gráfica bem bacana, tá? Então aqui eu estou realizando o download, já está na parte final dele. Eu até vou pausar aqui o QGIS agora, ele andou um pouquinho mais, para a gente poder realizar o processo de instalação. Nesse meu caso, eu desinstalei tudo que eu tinha, né, do PostgRE, do PostGIS, para poder fazer, né, o processo de instalação dele do zero, né, para que vocês possam ver que todos os passos necessários, tá? Então, o local de instalação dele pode ser o local padrão, né, lá no disco C, tanto do QGIS quanto do PostgRE, não tem problema algum. E agora ele fechou o download aqui, primeiro do QGIS, podemos iniciar por ele, vou abrir aqui a pasta Downloads. Ele terminou o download do QGIS, aqui já está o QGIS, vou executar ele como administrador, já baixou o PostgRE também. Então, solicitei a instalação dele, ó, do QGIS, ele vai iniciar a interface de instalação, vou colocar aqui próximo,
vou selecionar o concordo, vou deixar o local padrão da instalação dele, próximo. Aqui eu vou deixar o QGIS, não tem necessidade de instalar o dataset desses daqui nesse momento. Ele tem o espaço requerido de 1.9 e vou colocar para instalar. Então ele vai começar o processo de instalação. Então, enquanto isso, eu também posso iniciar aqui o PostgreSQL. Vou iniciar o processo de instalação dele também, tá? Então, coloquei aqui o processo de instalação. Ele vai iniciar a interface do PostgreSQL, aqui continua instalando o QGIS, né? Vai depender do computador de cada um, né? A velocidade para instalar, né? Então, aqui está instalando, vou deixar aqui do lado. E aqui tem o PostgreSQL, vou colocar para começar o processo de instalação dele, vou deixar nesse diretório aqui mesmo, tá? Aqui ele pede para instalar o PostgreSQL Server, PG domínio, Stack Builder, Command Line Tools, vou deixar todos esses aqui, tá? Marcados. Também o diretório de data, de dados, vou deixar ali. E aí ele pede um password. Esse password é importante que vocês lembrem dele, porque posteriormente quando a gente iniciar, né, o PostgreSQL, utilizar ele, ele vai solicitar esse password, essa senha, né? Então vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, bem simples, para poder lembrar, né, já que é um banco de dados de teste, então a gente não tem problema estar trabalhando nesse padrão. 5432 é a porta padrão dele, vou deixar esta porta. Default locale, né, ele tem o local padrão aqui. Eu posso também vir aqui selecionar, por exemplo, o local que eu desejo, tá? Então, eu vou deixar por padrão o meu default locale, então não tem problema, né? Eu posso selecionar vários de acordo com cada um aqui. Posso botar aqui Português Brasil também. Vou deixar Português Brasil ou default locale, que ele ia pegar o local padrão. Vou dar um Next. Ele apareceu um resumo da instalação aqui, tudo certo. Vou dar um Next e instalar. Então, com isso, ele começa o processo de instalação. Como eu falei antes, vai depender muito, né, de cada máquina, né, o processo de instalar ele. E aí, com isso, é só aguardar nesse momento, né, finalizar o processo de instalação, tá? Aqui no QGIS a gente já tem ele quase pronto, está praticamente finalizando o processo de instalação, né? Aqui no PostgreSQL ele está indo rápido também, então eu já posso, né, fechar aqui as nossas abas aqui, não precisamos dessa parte mais. Aqui o QGIS ele está aguardando, vou aguardar um pouquinho mais, caso demore eu pauso o vídeo e retorno, né, quando o processo de instalação tiver terminado, para não alongar demais o vídeo. Vamos aguardar uns segundinhos para ver se ele vai terminar já. Acredito que ainda vai demorar um pouquinho. Vamos ver, mostrar detalhes, está na criação da pasta, do startup do menu. Beleza, acho que ainda vai demorar uns minutinhos, vou pausar o vídeo e volto quando a gente tiver com o processo de instalação finalizado em ambos, para a gente poder continuar. Beleza, estamos com o processo de instalação aqui no final já do PostgreSQL, o QGIS já terminou, até que foi logo depois ali da pausa do vídeo, mas estamos com ele finalizado e aqui está finalizando o processo de instalação do PostgreSQL. Então vou clicar aqui em terminar, né, e aqui eu já posso vir no iniciar e escrever QGIS, ele vai iniciar o QGIS para nós, e aqui o PostgreSQL já está terminando seu processo de instalação, já terminou, eu já vou seguir ali. Bom, o QGIS então ele vai inicializar, nós temos essa interface, eu não vou abranger nessa aula a parte da interface, a parte de configuração, né? Depois a gente vai trabalhar um pouco mais com o QGIS, né? Eu já estou deixando instalado ambos, depois a gente vai trabalhar com o PostgreSQL primeiramente, depois a gente vai fazer a parte do QGIS e assim por diante. Então primeiro a gente começa com o PostgreSQL, vai praticar alguns comandos, alguns
operações, né, SQL, depois a gente parte para a integração com o QGIS nas aulas posteriores. Então, está aqui o QGIS, né, ele já mostra para nós aqui a nossa interface principal, nós temos aqui o banco de dados, gerenciador do banco de dados, no qual a gente tem o PostGIS aqui, que a gente poderia começar a trabalhar a importação de arquivos, fazer também a criação da conexão, gerenciar fonte de dados e assim por diante. Né? Tudo isso a gente vai trabalhar nas aulas posteriores do curso. Beleza. Aqui nós temos o PostGIS finalizado, tá? E aí, o que acontece? Aqui eu tenho o Stack Builder marcado para fazer o download das extensões que eu quero instalar no PostGIS, tá? Então, eu quero deixar marcado isso e finalizar. Um ponto importante é, caso vocês já tinham instalado o PostGIS na máquina de vocês simplesmente têm que vir aqui no menu inicial, escrever Stack, né, aqui, ó, e ele vai aparecer Application Stack Builder. E aí é só clicar em inicializar isso que ele vai abrir exatamente esta tela aqui, que é para instalar as extensões do PostGIS, né, na máquina, tá? Então ele abriu essa tela, vou selecionar aqui na caixinha conexão, ó, na porta 5432, vou dar um Next e ele vai começar a fazer o download da Application List. Então aqui ele vai ter todas as extensões que eu tenho para poder instalar no PostGIS, etc. Tem várias coisas aqui, mas o que nos interessa no momento é Spatial Extensions, que daí a gente vai selecionar aqui, ó, o PostGIS 3.0, tá? Ele já está marcando até no minha como installed, não tem problema, tá? Tá aqui o PostGIS 3.0, beleza? Com isso, marcamos essa opção e clicamos em Next para ele iniciar o processo de instalação. Aí eu vou clicar em Next novamente e ele vai iniciar o processo de instalação, né, desta operação. Tá? Então ele pode demorar um pouco, né, ele vai fazer um download, etc. Assim que terminar esse processo de download, ó, ele já inicializou. Acredito, vamos ver se vai demorar muito ou não. Caso demorar, eu já realizo, né, a pausa faço um pause no vídeo para que não se estenda muito. Acredito que vai demorar um pouquinho, vou fazer um pause e logo que finalizar esse download eu já retorno para a gente continuar. Então a gente tem, né, posteriormente ele realizar o download, né, ele vai mostrar essa tela que todos os arquivos foram baixados, né, com sucesso, né, foi realizado o download com sucesso. Vou dar um Next aqui e ele vai iniciar o processo da instalação do PostGIS. Ó, vai abrir mais uma aba aqui. Posso criar aqui uma Spatial Database se eu quiser também. Aqui eu posso deixar marcado Create Spatial Database. Vou dar um Next, O password agora, que nesse momento que ele pede, é o password que a gente colocou lá no início da instalação. No meu caso eu coloquei 1234. Então vou colocar a porta 5432. E a gente tem como usuário padrão, né, o PostGIS S. Tá? Então vou dar um Next. Aqui é o nome do PostGIS 30 Sample, que é o nome da database que ele vai criar, e vou dar um install aqui. Ele vai iniciar o processo de instalação, né? Então, aquela marcação que eu fiz do Create Database, ele vai criar um banco de dados padrão, né? Com algumas informações relacionadas a banco de dados espaciais, né? Alguns exemplos. Ele vai perguntar se eu quero registrar, vou dizer que sim, e vou também dizer que sim aqui. E também dizer que sim nas três opções. Aí ele vai dar o Create Spatial Database, né? Ele vai dar que está fazendo o Creating. E após isso, ele vai finalizar o processo de instalação. Ó, completed. Posso clicar aqui em Close. Ó, depois de Completed, cliquei em Close. Finish. E aí eu tenho pronto a instalação do PostGIS e da extensão do PostGIS. Então, se eu iniciar aqui o PGAdmin agora, ó, vou digitar PGAdmin, iniciei o PGAdmin. Ele pode demorar um pouco, né, dependendo do DK da máquina, ele pode demorar um pouco para inicializar. Daí é só aguardar alguns segundos ou até minutos. Vou iniciar aqui então, vou até puxar para uma nova aba. Logo ele já solicitou a senha, 1234. Beleza, vou tentar iniciar no servidor. Já iniciou, talvez ele peça uma senha. E eu tenho aqui, ó, o PostGIS e o PostGIS 30 Sample, ó. Então, se eu iniciar aqui, ó, clicar para ele conectar, ó, se conectou o database. Se eu tiver aqui os esquemas, eu tenho 4, e aqui no public eu tenho já
algumas tables, ó, point cloud format, view data. Aqui eu tenho já uma estrutura com SRID, o esquema. Eu tenho Spatial RefSys, né, que tem os SRIDs. Aqui também a gente tem aqui, ó, a definição de cada um. Então, no SR Text, aqui, text eu tenho aqui vários deles, tá? E aí, o que acontece, né? Esses são, né, tabelas e um banco de dados padrão que a gente vem, né? E aí, a partir disso, eu posso começar a trabalhar com a criação do banco de dados, posso solicitar que seja feita, né, a instalação do use um template, ou seja, feita a criação de uma extensão, né, PostGIS naquele banco de dados, e isso tudo a gente vai ver nas próximas aulas.